que salva. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor só existe Ele. Diz a Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 5, um só Senhor, e nele nós estamos. Aleluia, Jesus, a única fé que vem de Deus. Amém, irmãos? Isaías 54, versículo 17. Estarei lendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem procurar em nome de Jesus. Isaías 54, 17. Eu louvo a Deus pela vida do homem de Deus, pastor Deus, dos anjos. O homem está cheio de anjos ao redor. Sobre o nome já diz tudo. Eu louvo a Deus pela vida da sua esposa, sua filha, da sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus, e sobre a vida de todos os irmãos. Todos nós somos irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Isaías 54, 17. Amém? Estarei lendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida e contra a tua vida não vai prosperar. As Escrituras, ela é fiel para ser cumprida na minha vida e na tua vida. Basta nós tomar posse. Nós temos que tomar a palavra do Senhor por fé. A Bíblia fala no livro de Romanos 10, 17, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que tomar a palavra por fé. Nós temos que acreditar que nada de um mal vai tocar na minha vida e na tua vida. Essa é a fé. A Bíblia fala que, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se move por fé. A Bíblia fez me lembrar agora do apóstolo Pedro, quando Jesus vinha andando por cima das águas. A Bíblia fala que Pedro, no barco, Pedro queria ir até onde Jesus estava. Jesus foi, chamou ele, ele foi. Pedro andou sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando ele sentiu o vento forte e o mar estava bravo, ele sentiu medo, e aí a Bíblia fala que ele começou a afundar. E quando a Bíblia fala que ele começou a afundar, foi quando ele passou a sentir. Fé não tem nada a ver com sentimento. A Bíblia fala no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganou-se o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então nós não vivemos por sentimento de coração. Aquele que segue o seu próprio coração irá para o inferno. Mas aquele que está em João 6,68, que Pedro disse: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Nós temos que estar na palavra. A palavra da vida eterna, nossos olhos é a palavra. A Bíblia fala no livro de Salmos 119, versículo 5, diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E em Apocalipse fala que Jesus é aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se Jesus é a luz do mundo, se Jesus é a palavra, nós só enxergamos por intermédio da palavra. Sem palavra somos cegos, estamos em trevas. As Escrituras é fiel, irmão, para cumprir na minha vida e na tua vida. Então nós vemos aqui esta palavra do profeta Isaías,
né, que fala a respeito da ferramenta, né, que isso dá os inflamáveis, as setas, né, tudo que o diabo pode lançar contra a minha vida e contra a tua vida. Mas é necessário nós entendemos que esta palavra, né, que é promessa, como está escrito, ela só vai se cumprir na minha vida e na tua vida. As ferramentas preparadas nunca vão prosperar contra a minha vida e contra a tua vida, se nós estivermos no Senhor. A Bíblia fala, Jesus disse: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Nós vamos ver que a palavra do Senhor diz também, Jesus falou: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Imagine só, irmãos, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia fala que João, né, o João do Apocalipse, o discípulo que Jesus mais amava, aquele que debruçava no seu peito, ele viu Jesus, né, como ele é agora. Jesus estava aqui na terra, não reconheceram ele foi desprezado, né, ele foi caluniado, foi cuspido, esbofeteado. Fizeram isso com o próprio Deus. Foi o próprio Deus. A Bíblia fala no livro de 1 João capítulo 5, versículo 20, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não sabia o que estava dentro daquele corpo físico. Estava o próprio Deus. Porque a Bíblia fala no livro de Colossenses capítulo 1, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então quando João vê Jesus, ele descreve Jesus como ele é. Imagine só, eu e você tendo esse Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, como amigo. A Bíblia fala que João, quando vê Jesus, ele vê Jesus com os olhos como chama de fogo, os seus cabelos como uma alva neve, o seu rosto como um sol, como na sua força resplandece, e em volta do seu corpo tinha um cinto de ouro em volta dos seus lombos, e os seus pés eram como um latão reluzente, como que tivesse sido refinado numa fornalha. Ele vê Jesus como ele é, assentado num trono de glória. Imagine só, irmão, nós temos esse Senhor, né, como nosso amigo. Quem é que vai se meter a besta com nós? Quem é que vai se levantar contra nós? Ninguém, irmãos. A Bíblia fala que Saulo de Tarso, ele se levantou contra a igreja, ele perseguiu os irmãos. A Bíblia fala que ele foi e pediu carta ao sumo sacerdote para ir até Damasco. E quando ele vai até Damasco, montado em seu cavalo, a Bíblia fala que o próprio Senhor, a quem ele perseguia, a Bíblia fala que Saulo perseguia a igreja. Mas você vai ver um mistério aqui nessa palavra agora. A Bíblia fala que quando Saulo estava indo até Damasco, o resplendor do céu, a luz, né, encontrou ele. E quando aquela luz encontra ele, saiu daquela luz, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem persegue você estará perseguindo o próprio Senhor, e quem persegue o próprio Senhor não terá êxito, porque está escrito em Filipenses capítulo 2 que todo joelho tem que se dobrar diante dele, porque ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãos, uma coisa certa, nós não devemos ser multidão, nós devemos ser discípulos de Jesus. João 8,31, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Nós temos que ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Para que a ferramenta preparada não venha prosperar contra a minha vida e contra a tua vida. Essa promessa está em Cristo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O Espírito Santo, a Bíblia fala em aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, sairei com ele e ele comigo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Para que, irmãos, nós possamos tomar posse da promessa desta palavra, aleluia, na minha tua vida, é necessário que nós sejamos amigos do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então o impacto, irmão, dessa palavra, a Bíblia diz no livro de Jeremias 23, 29, está escrito: não é a minha palavra como fogo e como um martelo que se usa a lenha? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus.
Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia, Jesus. Então esta palavra, irmão, por ela nós seremos salvos, por ela nós seremos libertos, por ela nós seremos sarados, curados, por ela nós seremos, irmãos, aleluia, Jesus, mais do que vencedor. Porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor, e Jesus é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia fala três que contestam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jesus, irmão, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Só tem um jeito de nós manter Jesus na nossa vida. Só tem um jeito de nós manter Jesus, aleluia, em nós e nós no Senhor. É por intermédio da palavra. Jesus falou em João 8:31: aquele que guardar a minha palavra é que nunca verá morte. E essa morte não é uma morte física, porque todos nós morremos fisicamente. Jesus estava falando de morte espiritual. O inferno, para ser mais claro, aquele que guardar a sua palavra, a palavra dele não pode nos livrar, e vai nos livrar do fogo do inferno, porque o inferno é real. E somente a palavra que Jesus falou, pronunciou, somente o que está escrito pode nos salvar. Não creio em nada que está fora desse livro, nada que está fora da Bíblia. Não estudo nenhum outro livro, nenhuma filosofia, não vai atrás de nada, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que está escrito. Se saímos da palavra, entramos em doutrina de demônios. O evangelho não pode ser misturado com porcaria. O evangelho não pode ser misturado com pensamento e doutrina de homem. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O evangelho é puro, porque essa doutrina veio do céu. Jesus desceu só para pregar para nós. Ele veio pregar o caminho, a verdade e a vida. Na terra não tinha verdade, mas a verdade teve aqui um dia, e a verdade está viva. Jesus disse: aquele que foi morto está vivo. Aleluia, Jesus, louvado seja. Então Jesus desceu do céu com a doutrina de Deus. A Bíblia fala de Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: ainda que descesse o anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, além deste que vocês receberam, seja uma anátema, seja maldição. Qualquer outra palavra, qualquer doutrina, religião, ensinamento que não é essa doutrina aqui, é maldição. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9 está escrito também: só que vos pregar um outro evangelho, além deste que vocês já receberam, seja anátema. A palavra anátema significa maldição. Esse versículo, dessa campanha é muito forte no nosso coração, irmão. A palavra do Senhor fala, sobre ferramenta preparada, que não vai prosperar. Eu estou querendo ir em Nazaré das Farinhas. Diz que lá faz a macumba e só morre na mesma semana ou no mesmo dia. Quero ver se ele tem autoridade para me matar. Diz que lá morre no mesmo dia. Diz um rapaz lá que acho que é nos 7 dias, ou foi no mesmo dia que ele falou. Diz que lá o negócio é terrível. Eu vou lá pregar. Essa é a minha fé, irmão, que não pega nada em mim. Mas como é que a pessoa tem essa convicção que não vai pegar? É porque nós temos certeza que Jesus está com nós. Porque Jesus falou: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Então o amigo anda junto. Aleluia! O amigo anda junto, irmão. É forte, Jesus. O amigo anda junto. Então, se nós temos Jesus por amigo, ninguém, nenhum demônio, prova disso do Gadareno. A Bíblia fala que esse Gadareno, um endemoniado, a Bíblia fala que ele era tão feroz que ele feria as pedras.
A Bíblia fala que ele era preso com correntes e grilhões. Ele quebrava tudo, não tinha cadeia para segurar ele. As autoridades desistiram de prender, deixou solto mesmo, porque não era prender e soltando. Mas quando ele viu Jesus de longe, ele dobrou o focinho, se dobrou diante de Jesus, botou o focinho na terra e falou: o que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui nos atormentar? Então todo o inferno está escrito: se dobra diante do meu Senhor e do teu Senhor. Ninguém, irmão, que conhece Jesus sabe, né, que Jesus ele morreu como um cordeiro de Deus, mas ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Jesus é valente. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Ele sim é valente. Ninguém mais forte do que ele. Ninguém mais poderoso do que Jesus de Nazaré. É tanto que ele mesmo nem opera, se ele quiser, ele nem opera. Somente o nome dele opera por ele mesmo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O nome dele opera por ele mesmo. Nenhum outro nome tem poder. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Portanto, que ele disse para o seu discípulo: em meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos, e terá poder sobre todo o poder do mal, pisarão serpente e escorpião, e ainda se beber alguma coisa mortífera, todo algum de nós para vocês. Prova disso, fez me lembrar de Saulo de Tarso, que já era Paulo, na ilha de Malta, em Atos 28. A Bíblia fala que depois ele sofreu um naufrágio, ele se encontrava ali com os bárbaros, e a Bíblia fala que o tempo estava frio, e eles fez uma algofara, pegou uma algofara, fez um fogo, ajeitou um fogo, né, uns pau e tal, para acender aquele fogo. E a Bíblia fala que quando eles acenderam, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, voou na mão de Paulo e ficou espendurada, diz a Bíblia. E aqueles homens olhando para Paulo, falou: esse homem é homicida. Ele quis dizer: esse homem já está morto, já foi. Eles tinham consciência que aquela cobra era uma cobra venenosa, que não dava tempo nem a pessoa sair do lugar mordido e a pessoa caiu morto. E a Bíblia fala que ele ficou com aquela cobra espinhada na mão, agarrada na mão dele, foi sacudindo o fogo. A Bíblia fala que eles ficaram esperando, né, a mão de Deus inchar, com ele cair morto. A Bíblia fala que eles vendo que nenhum dano lhe causou, ele disse: esse homem é um Deus. Mas aquele homem não era Deus. Ele quis dizer: aleluia, Jesus, louvado seja Deus. No mundo espiritual, esse homem tem Deus dentro dele. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então se cumpriu. Sabe por que se cumpriu isso na vida do apóstolo Paulo? Porque ele falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A fé no Filho de Deus. Não existe nenhum outro nome para nós colocar fé, não. Mas já visto que nós sabemos disso, né? Quem não serve o Senhor Jesus Cristo, quem sabe não sabia. Mas uma coisa é certa: Deus vela para cumprir, né, o que Ele falou. A Bíblia fala que o Senhor Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, eu velo para cumprir com a minha palavra. A Bíblia fala que Jesus também falou: passaram céus e terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. E a Bíblia fala que Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou.
Na hora você puxa a minha caminha. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tem uma condição, né, para nós estar empatados nessa palavra, para que mal nenhum venha tocar na minha vida e na tua vida. Né, tem uma condição, e obedecer ao Senhor Jesus. Olha para você ver a seriedade do Evangelho. A Bíblia fala no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia fala que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Você pode ler na Bíblia. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Fala que quem não obedece ao Evangelho não tem Deus. E quem obedece ao Evangelho, esse tem tanto Pai como Filho. Deus não é com aqueles que não obedecem a Jesus. Nós temos uma palavra para seguir, para obedecer. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Para que nós, irmãos, sejamos blindados. Porque a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 6, que nós temos que ter o capacete da salvação. Nós temos que ter a coraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Nós temos que estar com nossos pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Nós temos que estar, irmãos, no mundo espiritual armados. No mundo espiritual nós temos que estar com as vestes mais altas do que a neve. Porque está escrito no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele fala que aquele que se lava no sangue de Jesus Cristo, né, se tornar mais alto do que a neve. As suas vestes serão branqueadas como nenhum lavadeiro pode lavar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque, irmãos, agora que nós temos a luz, não deve ter trevas em nós. Porque se Jesus é a luz, e a Bíblia fala que não tem nenhuma comunhão a luz com as trevas. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, a Bíblia fala que não podeis servir a dois senhores. Nós não devemos ser uma banda, né, de luz e uma banda em trevas, em escuridão. Nós temos que estar, irmãos, aleluia, como filhos da luz, como diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Por isso que quando Jesus ele fala para nós, né, obedecer a sua palavra, que nós seremos os seus discípulos, como a Bíblia também diz que Jesus ele se manifestou para desfazer com todas as obras do diabo. Então o que tiver de mal contra a tua vida, contra a tua vida, não vai resistir o poder de Deus. Jesus vai bater de frente. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A espada de 2 fios que sai da boca dele vai cortar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Esta palavra, quando sai, ela queima, ela destrói. Aleluia, toda obra de Satanás. Não tem macumba, magia negra, feitiçaria. Não tem palavra de maldição, não tem nada. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Essa fé que tem que estar viva em nosso coração. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia fala que o justo viverá da fé. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia fala, irmão, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o justo, ele viverá da fé. Mas se ele se apartar, o Senhor não tem prazer na sua alma. Nós não temos para onde correr. Nós não podemos ir para a direita. Nós não podemos ir para a esquerda. Nós não podemos voltar para trás. Porque se nós irmos para a direita, nós saímos do caminho. Se nós irmos para a esquerda, nós saímos do caminho também. Se nós voltar para trás, o Senhor nos abandona. Você sabia disso? Que a Bíblia fala, se nós deixar o Senhor também vai nos deixar? É bíblico. Muitas pessoas, pastor Deus, o Espírito Santo insiste nela para salvar. Insiste, o Espírito Santo insiste, diz a Bíblia. Em Atos capítulo 7,
Estevão falou para os escribas e fariseus, doutores da lei: até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo de Deus? O Espírito está chamando a pessoa para salvar, mas a pessoa recalcitra contra o Espírito Santo. Em verdade que está escrito: a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, tem pessoas que o Espírito Santo está chamando para salvar, mas a pessoa não quer ser salva. Aí tem gente que culpa Deus: oh Deus, porque tu não salvou? Porque fulano morreu desse jeito? Eu orei tanto por fulano, me perdoe. Continue orando, continue perseverando em oração, continue buscando o Senhor, que o Senhor está insistindo nele. Pede para o Senhor, com o seu martelo, que esmiuçar esse coração quebrantar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque, irmãos, a Bíblia fala que a fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Você pensa que foi você que escolheu o Senhor? Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia fala que a fé não é para todos, a fé não é de todos, mas a Bíblia fala que a fé é dom de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, a você foi dado esse dom, aleluia, de crer no Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós não cremos no Senhor Jesus Cristo porque foi mandado nós crer nele, não é porque nós quis crer, não, mas foi porque Deus nos deu o seu dom. A Bíblia fala que Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus disse para ela, quando Jesus pede água a ela, Jesus estava com sede de água física. A Bíblia fala que Jesus pede água para aquela mulher. Ela disse: como pode ser o judeu que pede água a mim sobre a mulher samaritana? Isso em João capítulo 4. A Bíblia fala que Jesus falou para ela: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu me pediria, eu te daria água viva. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jesus é a fonte da água viva. A palavra é a água de Deus. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser uma fonte de água viva, se você quiser que João capítulo 4, que Jesus falou: a água que eu te der dentro de ti fluirá uma fonte de água viva que vai saltar você para a vida eterna. Essa aqui é a fonte da água da vida. Essa palavra dentro de você vai ficar firme, vai saltar vocês, vai ficar pulando dentro de vocês. Vocês não foram enviados em poder, de unção, de graça e luz do poder de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Tudo por essa palavra. Essa palavra é o pão da vida. Se alguém quiser, se alguém tiver fome, né, come do pão da vida. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida eterna. Jesus falou, mas sabe como é que nós vamos obter isso? Jesus falou em João 5:39. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Eu vou só conferir aqui. Aleluia, Jesus. É João 7:38. Obrigado, pastor, Deus abençoe. João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. E em João 5:39 está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Escritura fala de Jesus. Olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 24, versículo 27.
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe que dele se achava escrito em todas as escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesus falando para o discípulo que ia no caminho de Emaús. A Bíblia diz que ninguém pode colocar um outro fundamento além do que já está posto. E esse fundamento é Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Seja dominado por Jesus Cristo. Que você seja só membro do corpo de Cristo. Mas deixa Jesus, porque é a cabeça que fala tudo. É a cabeça que movimenta, quem pensa, quem diz vai por aqui, vai por cá. É a cabeça que faz. Não queira ser cabeça. Essa conversa, Deus te chamou por cabeça, é a conversa do diabo. Já viu alguém falar assim? Quem já viu alguém falar assim? Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Já viram? A única cabeça é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros do seu corpo. A cabeça que vai para onde quer. Se não for a cabeça, não vai para o inferno. Amém, irmãos? Amém. E não vem ficar com essa palavra. Essa palavra é boa e digna de toda aceitação. Nós temos o escape. Nós temos a salvação na nossa vida, na nossa mão. Nós seremos salvos pela palavra. Não vai pelo que as pessoas dizem, o pensamento de homem. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu acho que não interessa. O que interessa é o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram. Muita gente está indo para o inferno porque está indo em conversa de homem. Não conseguiram Jesus do Evangelho. Preferem ouvir homem do que o Senhor. Então o apóstolo Pedro disse: mais vale agradar a Deus do que os homens. Amém, irmãos? A igreja recebeu a palavra. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Jesus falou que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E assim eu quero desde já agradecer minha rica oportunidade nesta noite. Quero agradecer, dizer para os irmãos, pastor, que sentia Deus tremendamente. Estou sentindo esse lugar. O fogo de Deus está sobre esse altar. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Que está queimando aqui, irmão. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Deus é com essa igreja. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque Deus é com quem obedece Jesus. Coloque isso, irmão, no seu coração, guarde isso. Se você obedece Jesus, pode ter certeza que o próprio Deus, o próprio Senhor é com você. Amém? Na segunda oportunidade, as palmas ao Senhor.